Convenhamos que as guerras são algumas das piores coisas do mundo. Muitas vezes, os confrontos acontecem por motivos religiosos, disputas territoriais, ou mesmo por haver divergências de ideias entre os indivíduos. Ao longo da história, os humanos se confrontaram várias e várias vezes. E durante as batalhas, alguns soldados ganharam um grande destaque. Bom, e por que não falamos das glórias desses homens? Eu sou Ivan Lima e conto para vocês quem foram os soldados mais durões de todos os tempos. Simo Häyhä. A gente já fez um vídeo inteirinho falando sobre o grande Simo Häyhä. Mas como estamos tratando de grandes soldados, ele não poderia ficar de fora dessa lista. Então, tentarei contar de forma breve a história desse homem. Só para você ter uma ideia de como Simo era perigoso, ele foi apelidado de Morte Branca. Simo era um finlandês que tinha um enorme talento com armas. Na verdade, ele era um franco atirador, excepcional. Tanto que em algumas batalhas em seu país, se não fosse ele, a Finlândia teria sido dominada pela Rússia. Até o que se sabe, Simo foi o maior sniper de todos os tempos. Seus números são impressionantes. Foram mais de 505 vítimas apenas na Guerra Soviético-Finlandesa. Habitante de uma região perto da fronteira entre Finlândia e Rússia, Simo era fazendeiro e às vezes costumava caçar, que foi onde adquiriu todas as suas habilidades. Durante a Guerra Soviético-Finlandesa, Simo combateu o Exército Vermelho e, diga-se de passagem, ele acabou com eles. Exposto à temperatura que variavam entre -40 e -20, usando um traje branco e acompanhado do seu rifle, Simo matou mais de 500 soldados soviéticos em menos de 100 dias. Ou seja, era uma média de mais ou menos 5 soldados mortos por dia. Durante muito tempo, ele assombrou os soviéticos, até que um dia ele foi atingido e perdeu praticamente metade do seu rosto. Apesar do ferimento ser grave, ele conseguiu sobreviver. Atualmente, Simo não é considerado o sniper que mais matou pessoas, mas foi o mais efetivo considerando o número de dias em que ele matou uma enorme quantidade de soviéticos. Chris Kyle. Já que falamos de sniper, não podemos deixar de falar sobre Chris. Não sei se vocês sabem, mas o filme Sniper Americano foi inspirado na história de vida deste homem. Ele é considerado pelo Departamento de Defesa americano o franco-atirador mais letal da história dos Estados Unidos, com 160 mortes confirmadas. Ele serviu durante 4 temporadas na ocupação do Iraque, sendo condecorado várias vezes por atos de heroísmo, mérito e bravura em combate. Ele ganhou até uma estrela de prata e 4 estrelas de bronze, uma medalha de comendação, 2 medalhas de conquista e várias outras condecorações e prêmios pessoais. Conhecido como lenda entre os snipers, Kyle acabou morrendo de forma, digamos assim, irônica. Em 2 de fevereiro de 2013, ele foi baleado e morto em um campo de tiro, perto de Chalk Mountain, Texas, junto com um amigo. O homem que tirou a vida de Kyle foi o veterano fuzileiro naval Ed Ray, que foi preso, julgado e condenado à prisão perpétua. Desmond Doss. Já viram como a história dos heróis de guerra costumam virar filmes? No caso de Desmond Doss, não foi diferente. Em 2016, sua história foi retratada no filme Até o Último Homem, dirigido por Mel Gibson. Só que, em vez de tirar vidas, Doss salvou dezenas de soldados. Nascido no dia 7 de fevereiro de 1919, um acontecimento marcou a infância do soldado americano. Um dia, seu pai, caindo de bêbado, teve uma discussão com o tio de Doss. Quando o pai dele sacou uma arma, a mãe de Doss conseguiu pegá-la e a entregou para o filho. Doss correu com essa arma por 2 quarteirões, antes que seu pai cometesse uma besteira. Depois disso, ele prometeu para si mesmo
que nunca mais colocaria a mão em uma arma de fogo. Doss foi recrutado para o Exército dos Estados Unidos em 1942. Mantendo sua promessa, ele serviu ao Exército sem colocar a mão em uma arma. Ele então foi inscrito no Corpo de Socorristas da 77ª Divisão de Infantaria do Exército Americano. Durante as batalhas no Pacífico, Doss mostrou ser um soldado muito valente. Ele ganhou destaque por não abandonar seus companheiros no campo de batalha. Mas foi em uma batalha em 1945 que ele ganhou fama. Durante uma missão na qual a unidade militar de Doss tinha que escalar um despenhadeiro, os soldados foram recebidos com tiros, e vários deles morreram ou ficaram feridos. Nessa batalha, Doss conseguiu salvar incríveis 75 vidas. Ele arrastava os companheiros pelo chão, os carregava nas costas ou os puxava com cordas, mas nunca os deixava para trás. Doss recebeu uma medalha de honra das mãos do presidente Harry Truman. Doss viveu até os 87 anos de idade. Miyamoto Musashi. Nem sempre os melhores soldados carregavam metralhadoras. Assim como o caso de Doss, Miyamoto Musashi também não gostava de armas de fogo. Na verdade, sua arma favorita era a espada. Miyamoto foi um dos mais famosos samurais do Japão. Ele criou o mais importante tratado sobre estratégia japonesa, o Livro dos Cinco Anéis. Ele também criou um estilo de luta que ficou conhecido como Niten-ishi Ryu. Musashi Sensei, como é conhecido popularmente, viveu entre 1584 e 1645. Durante todo esse tempo, ele enfrentou cerca de 60 duelos e não perdeu nenhum deles. Acredita-se que ele tenha lutado a famosa batalha de Sekigahara, onde foi derrotado. Porém, ele saiu vivo do confronto. Miyamoto viveu um período em que o Japão estava parando de usar espadas e adotando armas de fogo, um dos motivos pelos quais ele é considerado um grande guerreiro. Para ele, um homem com uma espada na mão representa o máximo da realização individual. A história de vida de Miyamoto tornou-se uma lenda e forte inspiração para o imaginário japonês, inspirando diversos filmes, séries de TV, mangás e games. De Prasad Pum. Nome estranho, né? Então, para facilitar a vida e o entendimento de vocês, eu vou chamar esse soldado apenas de Pum. Mas, para contar sua história, primeiro eu preciso contar a história do seu povo. Os Gurkhas são um povo do Nepal e das partes do norte da Índia. E se existe um motivo pelo qual ninguém entra em guerra no Nepal, esse motivo é a reputação dos Gurkhas. Eles são excelentes guerreiros de elite, conhecidos pela coragem, habilidades e heroísmo. Sendo fiéis às suas tradições, houve um Gurkha, em específico, que entrou para a história. Em 2010, em uma noite de setembro na província de Helmand, no Afeganistão, o sargento Pum estava a serviço do exército britânico. Ele fazia a guarda de um prédio de 2 andares, quando escutou um barulho estranho, vindo da estrada. Ao olhar pela janela, Pum avistou 2 homens com movimentos suspeitos. Para ter uma visão mais ampla, o sargento foi até o telhado do prédio. Ele gritou para que os homens se identificassem. A resposta? Uma bela rajada de tiros. Eram mais de 30 talibãs tentando aniquilar o pequeno soldado. E aí, qual seria a sua reação em um momento como esse? O sargento parece ter incorporado o Rambo e começou a lutar sozinho contra os inimigos. Pum se agarrou na sua metralhadora e começou a atirar contra os talibãs. Completamente cercado, ele atirou com sua metralhadora por longos 15 minutos. Mas, infelizmente, sua munição chegou ao fim. A solução foi arremessar granadas. Apesar dos inimigos usarem um arsenal de armas pesadas, Pum usou 17 granadas para aniquilar os talibãs.
No meio da bagunça, um talibã acabou escalando o prédio que Pum estava. A solução foi jogar um tripé metralhadora no cara, que acabou caindo do prédio e morrendo. Para finalizar, Pum explodiu uma mina terrestre, que foi o seu golpe final. Pum usou todas as armas que estavam ao seu alcance, menos a sua kukri, a tradicional faca que os soldados Gurkha carregam. Foram 30 talibãs mortos por apenas um soldado. Depois do acontecido, Pum recebeu a Cruz de Bravura Notável, a segunda maior condecoração militar concedida pelo Exército Britânico. Ele recebeu a premiação das mãos da rainha Elizabeth. Nikolai Sirotinin. Por fim, caros amigos, eu quero falar sobre o grande solitário Nikolai Sirotinin. Em julho de 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho teve de recuar na rodovia entre Varsóvia e Moscou. Os soldados estavam fugindo de um comboio de tanques, e com razão. Nikolai Sirotinin, que antes de ir para a guerra era um simples operário de fábrica, estava na divisão de fuzis, cujo comandante seguiu a ordem de recuar. Nikolai e o comandante do batalhão ficaram encarregados de segurar os tanques, enquanto o resto da tropa recuava. Manejando uma arma que estava escondida no topo de uma colina, Nikolai foi muito inteligente em sua estratégia. Ele conseguiu acabar com o primeiro e o último tanque, deixando a estrada bloqueada. O comandante do batalhão acabou se ferindo, mas Nikolai continuou combatendo os tanques. A história russa conta que em 2 horas e meia, Nikolai conseguiu destruir 11 tanques e 7 veículos blindados. Ao todo, 57 alemães foram aniquilados por Nikolai. Ao ficar sem munição, Nikolai continuou lutando, mas acabou sendo morto. O exército alemão elogiou muito a coragem de Nikolai e trataram seu corpo com muito respeito. Infelizmente, Nikolai nunca foi fotografado e existem apenas desenhos baseados nas lembranças de seus amigos. Bom, esses foram alguns dos soldados mais casca-grossa que existiram ao longo da história. Gostou? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Por hoje, tchau!